Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de treinamento da W2Com. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco a respeito da natureza das entregas que fazemos através da nossa plataforma Bravo 360. Vamos falar sobre os desafios que as empresas enfrentam e como que, de uma forma bastante específica, nós entregamos a resposta a essas demandas. Vamos lá? A forma como os negócios acontecem hoje em dia está em rápida transformação. A experiência com o Covid-19 nos mostrou que o modelo tradicional ele pode ser substituído e com velocidade por um modelo novo. Nesse slide nós temos alguns exemplos dessa abordagem. O Estadão, a Veja e o Valor publicaram notícias a respeito de empresas administradas como normalmente se administra uma empresa. Por exemplo, o Estadão cita a matéria do Federal Reserve, em que certos bancos são grandes demais para falir, mas nós descobrimos que isso não é verdade. Ou então, a notícia sobre Passadena, velha e sucateada, um negócio tão promissor como aquele. Ou essa última notícia do Grupo EBX, alvo de punições, só que uma empresa gerenciada como tantas que nós conhecemos. Bom, essa estratégia de administração tem mudado. O que se fala agora é resiliência e antifragilidade. Resiliência é achar quais são seus pontos fracos, os fortalecer, não para os transformar, mas para que se tenha consciência tal da situação presente, que se saiba exatamente o que fazer para suportar os estragos que o mundo pode trazer ou que o mundo vira, né? Como foi o caso da pandemia. Antifragilidade compreende conhecer-se as mesmas coisas, mas ao invés de se organizar a transformação, se fortalecer isso, que pode parecer um ponto fraco, mas na verdade demonstra uma capacidade inerente da empresa de suportar o estresse e de viver dentro dele, sem se transformar nesse caso, fortalecendo o que poderia ser um ponto negativo, transformando num diferencial de negócio. E aí a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o Valor, que traz a matéria. Os gestores não olham o suficiente para o entorno. Declarando aqui o viés que a gente percebe hoje do ESG, em que algumas respostas não estão claramente no centro das questões. E, se a gente quiser levar para o mundo físico, não estão nem dentro dos muros da empresa. É o caso, por exemplo, da notícia no XP, em que destaca o valor do ESG como uma ferramenta de impulsionamento de negócios. Ou outra notícia do Valor, que destaca a sustentabilidade como foco de atuação da CVM. Não é difícil a gente ver empresas que decidem quem são seus fornecedores ou que fazem parte do seu ecossistema, baseado em valores associados a meio ambiente e contexto social. É nesse sentido que a Bravo e a W2Com, Bravo nossa ferramenta, a W2Com a empresa, pode fazer a diferença. Nós trabalhamos com um direcionamento estratégico, orientado pela identificação do comportamento das pessoas e o viés deste comportamento empregado na forma como a empresa resolve suas questões, e aí apontando para os caminhos de resiliência ou de antifragilidade. Sobre essa questão de resiliência e antifragilidade, nós temos alguns slides aqui que podem nos ajudar a entender melhor isso. O próximo slide, por exemplo, ele fala a respeito de resiliência e antifragilidade na gestão. Bom, do que se trata isso? É a identificação de controles estruturantes. Controles estruturantes são aqueles controles com número finito e normalmente pequeno, que são os controles que dão suporte à qualidade e consistência do resultado da empresa. Nós costumamos classificar os controles como de alto impacto, baixo impacto ou médio impacto. Esse tipo de abordagem nos ajuda a entender o que é essencial. Se a base tiver ruptura ou a base for inconsistente, eventualmente grandes marcos que nós vamos ter associados a essa base podem ser comprometidos, o que provoca uma série de comportamentos na empresa, desde comportamentos que são destrutivos até alguns que demonstram a grande capacidade de certos indivíduos na gestão que fazem realmente a diferença na transformação. Isso nos leva para o segundo aspecto que está nesse slide, que é o DNA da gestão. O DNA da gestão, a assinatura do CPF dominante, como a gente costuma chamar na nossa metodologia, é aquela pessoa que vai determinar se um determinado controle precisa de evolução, no sentido de aumentar a resiliência, ou se a forma como um controle está organizado precisa de proteção, para que se valorize aquele tipo de comportamento, que é o comportamento que vai denotar a diferença entre o sucesso e o fracasso da operação da organização.
Existem coisas no comportamento dos gestores que fogem ao padrão e que, num olhar estereotipado, podem parecer que são equivocadas, mas quando a gente olha no microscópio e a questão de como aquilo interfere no funcionamento da organização, vemos que aquele é realmente o marco diferencial. Portanto, não se trata de ser resiliente, mas antifrágil. Nesse sentido, nós vamos para o terceiro slide. Aqui nós falamos a respeito de como identificar esses elementos de uma forma ágil e compreender a capacidade de aprendizado da organização. A capacidade de aprendizado é realmente uma palavra apropriada porque toda empresa funciona como um organismo humano em que ele manifesta, com toda a peculiaridade e singularidade de cada indivíduo, capacidade de aprender mais certos assuntos do que outros. Dentro da empresa não é diferente. Existem assuntos que, pela natureza da organização da empresa, melhor compreendidos por quem está sob o comando desse CPF dominante. O que nós fazemos é identificar rapidamente quais são esses elementos determinantes, pelo mapeamento da cabeça do gestor, associado à forma como as pessoas respondem a esse mapeamento em algumas áreas de negócio, como TI, como a corporação de um modo geral, falando aí de ESG, ou de algum departamento específico, como RH ou área jurídica. Essa avaliação é baseada num modelo matemático que desenvolvemos ao longo de 15 anos e que nos permite construir semáforos e indicadores gráficos que permitem uma percepção desse resultado de um jeito muito rápido. Esse perfil de comportamento ele vai denotar principalmente a atitude e a forma como os executivos e gestores dão suporte às decisões que são tomadas em alto escalão e como elas se manifestam em toda a base da organização. Esse modelo é um modelo disruptivo por 3 aspectos. Primeiro, ele oferece uma velocidade de diagnóstico bastante interessante. Conseguimos fazer diagnóstico dessa natureza num prazo de 1 semana, 15 dias. Em alguns casos, o diagnóstico chegou a ser construído em 2 dias úteis. A assertividade das conclusões também é bastante interessante. Na medida em que nós trabalhamos com deduções num modelo definido, então a gente não inventa a pergunta na hora. As deduções baseadas nesse modelo definido, elas são contra as respostas de pessoas realmente envolvidas na tomada de decisão e no cumprimento dessas decisões. Sendo assim, a acuracidade dessa resposta é bastante singular. Essa percepção bastante singela, né, do valor das respostas é um diferencial importante dessa metodologia. E nós conseguimos construir um panorama de cruzamento de informação entre sustentabilidade, aí falando de ESG, TI e legal. Este corte horizontal em 3 áreas distintas como essa nos mostra com clareza quais são as peculiaridades de resiliência, antifragilidade e eficiência da gestão orientado por conceitos e princípios basais da empresa. Nós construímos todo esse mecanismo baseado na nossa plataforma que tem uma percepção orientada a risco, orientada à capacidade de identificação e administração dos controles essenciais e em função do cumprimento legal ou da capacidade da organização de produzir esse cumprimento legal. É um sistema online, ele emprega mecanismos de inteligência artificial para poder organizar o cálculo que ele faz internamente. Ele é disruptivo do ponto de vista da velocidade, são perguntas e respostas pré-definidas na ferramenta, em que as pessoas têm ali o set de perguntas a serem respondidas, sendo que existem grupos que têm uma densidade maior de perguntas, outros grupos, os consumidores, os decisores, têm uma quantidade menor de perguntas, algo entre 5 e 15 perguntas, que são bastante objetivas e amarradas dentro do código. Essa abordagem é que nos dá a assertividade, pela comparação que nós fizemos ao longo desses anos, em vários outros contextos de gestão, que nos permitiram criar esta linha horizontal de avaliação que dá a resposta que a gente quer do ponto de vista de resiliência e antifragilidade. É uma metodologia proprietária, nós desenvolvemos isso começando lá em 2006, dentro do centro universitário do IPT, e estendemos isso ao longo de testes e consultorias feitas em dezenas de empresas de todo tipo de porte e segmento,
do público ao privado, do comércio à indústria, da construção civil, à reciclagem. Os modelos que estão prontos na ferramenta são de SG, TI, LGPD e em vias. Temos o gestão hospitalar e gestão pública. Também trabalhamos a parte de empreendedorismo e transformação digital, com derivações dessa plataforma que nos ajudam a compreender projetos interessantes e válidos para investimento e captar, inclusive, em centros acadêmicos, oportunidades de investimento nascidas dali, com garotos do ensino médio ou com profissionais já atuando no nível superior. Nosso modelo de negócio é orientado a mentoria, licenciamento e consultoria efetiva em relação a tudo isso que a gente oferece. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Estamos à sua disposição para contato, para a gente poder falar a respeito de projetos, quiser conhecer nossa ferramenta. Nós temos demonstração dela o tempo todo, a gente pode agendar uma especial, ou você pode assistir uma série de vídeos que nós temos falando a respeito da ferramenta no nosso canal. Conte conosco. Muito obrigado.